Ó, alguns jogadores palpitaram sobre o derby decisivo entre Palmeiras e Corinthians. Vamos ver o que eles acham. Quem vai levar o título para casa? Vamos ver. Paulistão, Palmeiras ou Corinthians? Castan? Corinthians, com certeza. Primeiro tempo já foi do Timão e acredito que em Itaquera o Corinthians não vai perder essa oportunidade de ser campeão. Cara, eu desde o início do campeonato eu venho apontando o Corinthians como um favorito e agora com a vitória de 1-0 acho mais favorito ainda para ganhar o título. Corinthians, é claro. Sem dúvida, jogo difícil, mas sabemos que Corinthians joga em casa, tem o fator torcida. Sabemos que é clássico, pode acontecer muita coisa, mas eu fico Corinthians. Cara, jogo difícil, né? Dois times fizeram um grande Paulistão. Clássico assim é muito difícil você apontar quem vai ganhar, mas eu acho que Corinthians, eu acho que é mais propício a vencer esse clássico. Pois é, assim, a gente viu dois caras que passaram pelo Palmeiras. O Léo teve uma passagem até que boa pelo Palmeiras, o Léo Moura, e o Djalminha foi um gigante no Palmeiras. O André e o Castan foram bem no Corinthians, campeões, tal. O Castan estava no time campeão da Libertadores da América, né? Acho que estava até no time campeão do mundo também, o Leandro Castan. E foi 4-0. Lógico que o resultado da partida de domingo passado interfere na análise. É isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim. Salve, você ainda está... Você só falou hoje da sua condição de... Da dieta. De dieta, exatamente. O seu lado de ovo, né? Nutricional. Proteína, cálculo proteico. O seu lado de proteína. Agora, Salve, assim, o placar do jogo, o jogo ser na Neoquímica Arena, a vitória do Corinthians no Allianz Parque, isso tudo colocado assim no prato da decisão, tem esse peso que acabou sendo dado por 4 jogadores, 2 que atuaram no Palmeiras e 2 que atuaram no Corinthians? Tem sim, Kleber. É lógico que é reversível. O Palmeiras pode reverter o resultado, o Palmeiras pode sim ganhar do Corinthians e ser campeão. Agora, jogar em casa e o resultado do primeiro jogo dá ao Corinthians esse favoritismo que nós vimos aí da opinião dos boleiros, que é a minha opinião. Corinthians é favorito pelo que fez no primeiro jogo, como você bem disse, do Palmeiras, em todas essas finais que o Palmeiras reverteu, o efeito torcida. Em São Paulo, a gente está cansado aqui de falar, o Ministério Público não permite torcida do time visitante, então só vai ter torcida do Corinthians. O ambiente ajuda, isso favorece e isso traz o Corinthians favorito. Posso levantar até uma bola aqui para ouvir a opinião de vocês? Por que eu acho que o Corinthians está um pouco à frente, tá? O ano passado a gente viu um time do Corinthians encaixar de uma forma ali na reta final, que foi a grande arrancada do Timão e que transpõe para esse Paulistão, que teve a melhor campanha do campeonato, não à toa, está na final do Paulistão. E aí, como elenco, como time, como coletivo, eu até transfiro isso também para o que a gente não tem na seleção brasileira. A gente tem talentos muito bons individuais, mas a gente não tem um jogo coletivo que foi o que a gente viu hoje em muitas dessas seleções, desses jogos maravilhosos que a gente abriu o programa falando. Você está vendo isso bem no Corinthians? Eu vejo um coletivo muito forte do Corinthians e eu acho que é aí que está a grande fortaleza para esse título. Tudo pode acontecer, mas não sei se vocês também enxergam dessa forma e até puxando um pouquinho para essa falta que a gente tem na nossa seleção, que pode ser o nosso grande problema hoje. Entendo grandes talentos. Essa questão levantada pela Paloma, a gente pode dividir assim. Primeiro eu queria, Dodô, sério assim, sem comentarista, aquele comentarista, bem, do ponto de vista tático, nós temos um jogo que pode ser disputado com as jogadas pelos lados ou pelo meio. Sim. Esse negócio de jogar em casa, qual é o peso real disso? Qual é... Lógico, né? Tem coisa que é imponderável. Todo mundo sabe, como disse o Salve, o estádio vai ter só a torcida do Corinthians, o ambiente vai ser pró-Corinthians, como foi domingo para o Palmeiras, mas o quanto isso tem de fato, qual é a importância, a influência, tipo assim, a porcentagem pré-jogo, porque na hora do jogo nós não sabemos. Eu acho que o Corinthians é favorito pelo fato de jogar em casa, com o apoio da tua torcida, e por ter feito um primeiro jogo que não jogou bem, mas não deixou o Palmeiras jogar. E aí você leva um resultado de 1-0,
num Campeonato Paulista, num jogo tão equilibrado como que é esse clássico, o Corinthians vai sair como favorito. O Palmeiras pode ser campeão? É claro que o Palmeiras pode ser campeão. Mas o Corinthians foi lá no Allianz, fez 1-0 e roubou o favoritismo do jogo. O Corinthians é favorito para a partida. Isso não impede que o Palmeiras vá lá e jogue bem e ganhe o título. Isso aí é futebol, né, Norico? Eu acho assim, Kleber, eu continuo com aquela ideia do 60-40. Sim. 60-40 para o Corinthians. O que eu estava lembrando aqui de situações de outros confrontos em que a gente pode... Nós vamos até falar de outros confrontos, então assim, só para eu ir para outros confrontos. Isso que a Paloma falou. Eu fiquei prestando atenção no que ela disse e assim, ela não falou isso, tá? Mas, obviamente, o Corinthians, do meio para o final da temporada do ano passado, ou vai no último terço da temporada, e nesta temporada, obviamente nós temos um Corinthians que foi enriquecido de valores individuais e que passou a ter um jogo coletivo mais Encaixou eficiente. absurdo, é. É um time mais confiante e tal. E o outro lado, nós temos um Palmeiras que tem sido, nos últimos 5 anos, pelo menos, elogiado pela sua sequência de bons resultados, de títulos e de um jogo coletivo que deu a ele, tipo assim, o título de um dos times, se não um dos mais difíceis de ser batido no futebol brasileiro. Mas é um time que está bastante mudado já. Exato, Ele remontou. Está passando por um processo de alteração. Se você for pegar o time da final do ano passado, do ano retrasado, e esse time que vai jogar a final agora, jogou o primeiro, ele tem muitas modificações. Você tem modificação em todos os setores. Na defesa, no meio, individuais. no ataque. Na defesa? O Mikael está jogando de zagueiro, por exemplo, agora como titular. Mas assim, você tem no meio campo o Emi Martínez como titular. Você tem o Vitor Roque que chegou agora, está jogando. O Estevão não estava antes, está agora. 3 mudanças, 4 3 mudanças. Mas assim, eu acho que o jeito de jogar do Palmeiras é o mesmo. Pois é. Eu acho que assim, tem o Ficou Mikael... manjado, então? Não é questão de ficar manjado. Eu acho que conjunto, eu acho que você dá para falar que o Palmeiras tem um conjunto melhor que o Corinthians por causa do tempo de trabalho. E assim, o Abel é elogiado por quê? Porque coletivamente o Palmeiras sempre foi um time muito forte. Mas jogar com o Vitor Roque é bem diferente do que jogar com o Flávio Lopes. Eu estou falando que são mudanças pontuais. Sim, mas assim, não mudou a forma de jogar. É diferente, mas foi uma opção dele. Claro, só que você não vai chegar pro cara e falar, ó, entra aí, Vitor Roque, a partir de agora vamos jogar diferente só por sua causa. Demora um tempo para o time entender e para o Vitor Roque entender o time que ele está chegando. Por isso eu acho que essa parada da data FIFA para o Vitor Roque foi boa. Exatamente. Não, mas eu acho assim, Ele teve tempo de trabalhar mais com os caras. Chega o Vitor Roque no teu time. Custando o que custou, você tem que pôr o cara para jogar. Claro que ele já jogou logo de cara. É isso, então. Já Isso foi que eu pro tô jogo falando. contra o E São aí, Paulo. essa coisa é uma situação que vai acontecer, o entrosamento vai acontecer. Só que assim, tem uma coisa, o Paulista é super importante, é legal, é competitivo, o Palmeiras quer ganhar. Mas as prioridades do Palmeiras são outras na temporada. Então, o Abel já colocou de cara porque ele sabe. O Campeonato Paulista é importante para o Palmeiras, ganhar o Tetra é legal, é super legal. Mas olha o que tem pela frente. Mas, Dodô, isso nas 12 primeiras rodadas. Sim, não, o mas- Corinthians nas 12 primeiras rodadas foi melhor do que o Palmeiras. Não, mas ninguém está falando das 12. Tô falando Ninguém está falando das disso, 12. é. Está falando daquilo que a gente está projetando. Eu acho que o Palmeiras tem coisas pela frente que faz o Vitor Roque ser titular já desde